Hello! Beleza? Continuar com vocês nossa série de videoaulas relacionado ao nosso curso do SciPcut. Nós paramos numa parte muito importante. Na última aula, que foi o capítulo 11, foi falado que estávamos na metade do caminho, então 50% do software já foi apresentado. Se você tiver interesse em dominar de verdade todas as funções, ferramentas que o SciPcut tem para poder te mostrar, você tem que acompanhar essa série de videoaulas até o final. Beleza? Então vamos continuar da seguinte forma. Na última aula, deixa eu mostrar aqui para vocês, relacionado na minha área de trabalho, tá? Na última aula, deixa eu entrar até pelo nosso arquivo do treinamento, tá? De 2026, beleza? Esse daqui é o curso, né, que nós estamos montando também no manual. Vamos ver onde que nós paramos na última aula, que foi o capítulo 11, onde que nós falamos de coordenadas, cartão de acesso, movimentos manual. Ó, toda essa parte aqui já foi falada, beleza? Espero que você esteja acompanhando. Não perca nenhum tipo de material, tudo isso já foi falado. Ó, paramos aqui nessa parte. Ó, beleza? Ó, deixa eu até aproximar. Aqui é sobre o registro de atividades, que nós falamos tanto do alarme, ó, desenho, sistema e também alarme, né? E no capítulo 11, né, na nossa aula 11, foi falado coordenadas de posicionamento. Então, nós falamos tudo ali sobre posição do cabeçote, do mouse, né? Aqui até eu pedir para vocês terem um tipo de interação comigo, para mostrar um interesse de vocês relacionado se vocês gostariam que nós falássemos mais sobre a parte de coordenada onde que você salva os posicionamentos. E como nós da administração consideramos que não teve tantas interações assim, então nós vamos dar uma outra oportunidade para você, caso queira ver essa parte você consegue aí, mas é necessário que você peça nos nossos comentários, beleza? Então, peça aí nos comentários, tá? Que é essa parte aqui, ó, de coordenadas, ok? Essa parte aqui justamente, ó. Posicionar o cabeçote é uma coordenada específica. Se você quer saber como que é mostrar a posição do mecânica do programa, definir mecânico zero, ponto atual zero, eu vou pedir para você deixar as mensagens aí, beleza? E dependendo da quantidade de curtida também, a gente pode montar um material para isso, beleza? Movimento manual, nós falamos sobre isso, né? Que é aquela opção fino que está aqui no lado, ó, movimento manual, que é o fino, nós falamos também. Aqui tem a descrição, quem tiver acesso ao documento aí vai conseguir acompanhar, beleza? Falamos sobre cartão de acesso, né? Os modelos diferentes comparado à controladora, por causa que a placa de controle que você está utilizando, ela pode ser uma numeração diferente, que há necessidade de ser compatível com a controladora, isso daqui é o que vai no computador, tá? Diferente. Um exemplo, se você tem um Cypcut E, a sua pode ser um modelo bem similar a essa FS Cut 2000E, tá? Se você ver essa porta aqui, EtherCAT aqui, ó, que eu estou passando mal, essa porta EtherCAT é onde que você comunica ali os drivers junto com a controladora, tá? Se você tiver um Cypcut, né, você vai utilizar aí uma placa BCL 3766, mas como a aula não é de parte técnica, é parte para vocês dominarem o Cypcut, falaremos sobre em si o próprio Cypcut, que agora nós falaremos aqui sobre funções de controle. Beleza? Então, para isso, vamos abrir aqui o nosso SciPcut. Deixa eu abrir SciPcut para nós podermos aí iniciar a nossa aula aí onde que nós paramos, que foi função do controle. Aqui aparece para mim que é uma versão demo, mas isso daqui vocês já conhecem, né? Acredito que isso daqui já explicou para vocês a versão do programa que é relevante você conhecer, mas tudo isso daqui já foi passado para vocês. Acredito que nessa parte nós podemos avançar. Beleza? Então nós falamos aqui, ó, onde que eu estou. Se você olhar aqui embaixo, ó, as coordenadas, né? Aqui nós falamos da tag, aqui nós falamos da coordenada do cabeçote, né? Essas partes aqui se vocês mandarem os comentários, a gente vai estar falando sobre elas também, beleza? Dependendo dos comentários e das curtidas, a gente fala sobre elas também. Aqui é os movimentos manuais, que já foi explicado no vídeo anterior,
Então, se você tem qualquer tipo de curiosidade relacionada a tudo que já foi falado, você está perdendo, por causa que essa é a aula 12. Já foram 11 aulas, então reveja todo o conteúdo que tem aqui na biblioteca, é um material gratuito para vocês, beleza? Então acessa tudo isso daqui, porque está em acesso de vocês, então tem 11 aulas antes. Nós estamos explicando cada ferramenta do SciPcut. Então, se você tem interesse de fato de dominar o SciPcut, você vai precisar conhecer cada uma delas. Então, volta todas as aulas aí, que eu tenho certeza que você vai dominar o software junto comigo. Beleza? Então, vamos lá falar sobre a nossa parte aqui do controle, ok? No primeiro, o que que a gente consegue observar aqui no controle? Nós temos o movimento para frente, né, para o fundo da máquina, para frente da máquina, para a esquerda, para a direita. Esses movimentos representam justamente o mesmo movimento que você faz no controle, tá? Então, se você jogar para frente, para baixo, para a direita ou para a esquerda, vai representar o controle. Nós podemos ver aqui até. Ó, vou até dar uma aproximada. Esse X aqui é uma representação do cabeçote. Espero que vocês se recordem disso das últimas aulas. Esse X é uma representação do cabeçote. Então, quando eu jogo aqui nos direcionais para o fundo da máquina, ele vai para o fundo, para baixo ele vai para baixo, para a esquerda, para a para a direita. Esses dois aqui, ó, na lateral, tem até um desenho do cabeçote. Então, aqui no caso nós chamamos de eixo Y, beleza? Aqui em cima de mim tem até as coordenadas, ó, Y, X, ok? Então, Y seria aqui a vertical e X, ó, igual tá aqui na coordenada aqui, ó, onde que estou selecionando, em cima de mim. O X seria na horizontal. Então, no seu controle, se tiver X aqui vai ser X, beleza? E aqui vai ser o Y. E esse carinha aqui, ó, não mostra aqui, ó. Estou clicando nele, mas não mostra ali. Esse carinha aqui é a nossa coordenada Z, beleza? Então o Z seria a altura do cabeçote. Então seria ali onde que o cabeçote sobe e o cabeçote desce. Então esse seria o nosso Z. Beleza? Então beleza. Nós já vimos aqui essa parte aqui de direcionais. Aqui em cima eu tenho uma função chamada Floating Coordinate. Né? Meu software, como eu disse, eu uso em inglês por causa da tradução em si mesmo, mas caso você queira em português, você pode vir aqui na aba View, Language e alterar o idioma, beleza? Tem vários outros idiomas aí, tem inclusive o português, tá? Mas eu sugiro você manter em inglês por causa da tradução mesmo, beleza? Então, se eu clicar aqui em Float Coordinate, que fala que é uma coordenada flutuante, aqui me indica as seguintes condições. Ó, primeiro, eu tenho uma coordenada flutuante, né, que é como que estava selecionado. Aqui eu tenho algumas peças de trabalho, a Workpiece Coordinate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 9 peças de trabalho, coordenadas de peças de trabalho, nós já falaremos sobre ela, e nós temos uma coordenada externa. Beleza? Primeiro ponto, o que que significa floating coordinate? Deixa eu desenhar uma peça aqui para nós termos, na verdade, deixa eu abrir uma peça que aí a gente. Ó, tem até uns desenhos aqui de cara. Eu vou abrir essas árvores de Natal. Se você tá vendo hoje aí, já passou o Natal, mas enfim, é isso aí. Como que está ocupando aqui muita área de trabalho, eu vou deletar tudo. Lembra, ó, que da direita para a esquerda, ó, eu tenho um quadrado verde, certo? E da minha esquerda para a direita eu tenho um quadrado azul. Note que as extremidades, tá? O periférico, tá? O perímetro desse quadrado em azul, ele é totalmente fechado, beleza? Se você der um zoom aí, você vai conseguir observar. Ele é totalmente fechado. Já o meu quadrado em verde, ó, ele é tracejado. O que isso significa? O tracejado seria que tudo pode, ele é vazado, tá? Então tudo que estiver triscando nele será selecionado. Já da minha esquerda para a direita, ó, por ele ser fechado, é apenas o que está dentro dele, porque ele não é vazado, beleza? Então só seleciona o que está dentro dele. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, volta ao material aí que você vai ter acesso a essas explicações de uma maneira mais concentrada, beleza? Vou deletar algumas geometrias para nós trabalharmos apenas com uma.
Beleza? Aqui eu tenho algumas gândulas até na minha árvore, bem legal. Vou usar uma tecla de atalho, vou até abrir aqui o teclado para vocês verem o que que eu estou digitando, teclado virtual. Beleza? Deixa eu reduzir aqui, caramba, tá bem grande esse. Vou reduzir aqui, beleza? Deixar um pouco maior para vocês verem. Se eu selecionar o meu material, beleza? Ó, eu vou dar um F3. Ah, aqui não aparece as funções. Beleza. Se eu, se eu desse um F3, eu vou dar aqui no controle, tá? Não sei se mostra ali, mas um F3, ele seleciona toda a peça. Não vai ajudar o teclado, não. Se eu der um F4 do teclado, ele seleciona toda a área de trabalho. Olha que legal. Então, nós já estamos passando por tecla de atalho. Então, o F3 do teclado, ele mostra a peça. Se eu tivesse mais peças, um exemplo, ó, vou copiar essa peça e arrastar para cá, beleza? O que que acontece? Se eu tiver mais peças, o F3 que eu dou no teclado, ele traz um zoom para todas as peças, beleza? Se eu der um F4 do teclado, ele traz toda a área de trabalho, tá? Essa função de zoom também tem aqui, ó, tá? Que a gente pode trabalhar, beleza? Já foi falado também nas outras aulas. O que que acontece? O que que acontece? Nós iremos usar uma coordenada flutuante por causa que quando nós damos o frame na máquina, ó, frame está aqui embaixo, já estamos passando pela função do controle. O frame ele faz uma leitura de todo o perímetro, tá? Ele faz um esquadro da área que será utilizada para corte. Então, quando eu dou um frame aqui, ó, ele está falando que eu adicionei novos gráficos, novos desenhos, né? Se eu quero o sorte. O sorte é esse botão aqui que ele está me orientando, tá? Aonde que eu consigo controlar aqui de uma maneira automática a distribuição, como que eu quero que seja a ordem do corte. Beleza? Então vou colocar aqui que eu quero figuras menores como prioridade. Beleza? Então, coloquei aqui figuras menores como prioridade. Vou clicar no sorte. Agora, quando eu clicar no frame, ele não aparece essa mensagem novamente. E ele faz um esquadro aqui, justamente apenas das peças que eu quero. Então, sobre essas funções aqui, o frame, tanto o frame quanto start, pause, stop, os direcionais e muitas outras que estão aqui, todas elas estão no seu controle, tá? Então, para você perceber que o controle é uma versão manual que você tem, mas também você tem uma digital aqui dentro do software. Beleza? O frame eu achei devagar, então posso aumentar a velocidade dele, mas isso daqui a gente já passou na última aula também. Qualquer coisa eu vou pedir para você configurar para metros por minuto. Eu vou deixar G10, que é o comum que a gente deixa configurado as máquinas, e em segundos, beleza? Aí meu frame está em 9, eu vou deixar em 15, beleza? Por causa que aí quando eu dou o frame ele fica mais rápido. Beleza? Se você tem interesse em saber isso, vou dar um stop aqui para parar. Se você tem interesse em saber tudo isso daí que a gente está mostrando, cada uma dessas, cara, agora daqui para frente já é pancada, já fica difícil. Não fica difícil, vai, não vou usar essa palavra. Mas daqui para frente já há uma necessidade de você ter uma base do software. Beleza? O nível básico foi dos 50% para trás. Agora, daqui para frente, há necessidade de você conhecer o nível básico do software. Isso já foi passado nas aulas anteriores. Tem 11 aulas para você aproveitar. Então, volta lá que você vai ter acesso a tudo isso que eu estou falando, que eu vou continuar acelerando. Beleza? Então vamos lá falar de coordenada flutuante. Quando eu dou uma coordenada flutuante, ele entende que essa minha posição aqui, ó, vocês estão vendo? Isso daqui mesmo. Isso daqui, ó, é onde que inicia o meu esquadro. Ó. Quando eu der um frame, ele vai iniciar dali. Ó, dou um frame, ele inicia daqui, ó. Então aqui, ó, aqui justamente é a minha posição de referência, é o meu esquadro. Vou dar um stop. Deixa eu aumentar a velocidade desse frame aqui para a gente poder ter uma aula mais dinâmica. Vou colocar 30. Ok. Então, aonde que eu paro o cabeçote é muito relevante. Ó. Se eu jogar o cabeçote para cá, agora ele está devagar, então eu vou usar o fast, trazer ele para cá. Ainda está devagar. Ó, já vamos observando. O fast
É a mesma coisa no botão do controle que você utiliza o próprio Fast. E quando você tira, é a tag comum de direcionais, tá? Eu vou usar aqui a velocidade comum, padrão que eu deixo nas máquinas são 10. E no Fast eu deixo um padrão na máquina de 30, beleza? E na comum 10. 10. Beleza? Então, tudo isso diz o movimento do meu cabeçote. Quando eu aperto no direcional, a velocidade que ele vai. No caso aqui 10, se eu usar o fast aqui, ó, ele vai bem mais rápido porque ele está no fast, vai a 30, beleza? Então vamos lá. Se eu dou um frame aqui, ó, aonde que meu cabeçote parar? O meu cabeçote nós já sabemos que é esse X, né? Aonde que ele parar? Aonde, como eu dou o frame tá aqui, eu estou selecionando com o mouse. Quando eu dou o frame, ele já traz minhas geometrias ali para dentro do frame. Essa é uma coordenada flutuante. Porém, eu consigo salvar uma determinada coordenada na peça, tá? E ela sempre vai ficar como uma coordenada registrada. Vou dar um exemplo para a gente concretizar. Se eu deixar o meu cabeçote aqui, perceba que aqui onde que eu estou girando o mouse, está em coordenada flutuante, ok? Se eu apertar o frame aqui, ele traz todos os meus objetos para onde que o cabeçote estava, para poder fazer o frame. Então, independente de onde que eu esteja com o cabeçote, tá? Ele leva as coordenadas a partir dele. Porém, se eu colocar que é uma coordenada de trabalho, workpiece, coordinate 1, vou usar 1 como exemplo, ok? Ele vai trazer, né, para uma coordenada salva e sempre, ó, vocês perceberam que ele vai levar o cabeçote para onde que as geometrias estavam salvas nessa coordenada? Então, isso daqui é para quando eu tenho um volume a ser produzido, ok? Quando eu tenho um volume a ser produzido, que eu tenho uma posição conhecida. Então, essa posição conhecida, eu sempre manterei o cabeçote ali. Então, mesmo quando eu fazer a troca de mesa, ou se a sua máquina é uma aberta, e você utilizar a troca de chapa, colocou uma chapa nova, você sempre vai ter ali, quando você for fazer o frame, ver se está dentro da chapa, você vai ter uma coordenada salva. Beleza? Isso é uma técnica utilizada por muitos operadores, tá? Para manter o controle aí do equipamento. Se eu colocar a coordenada 2, já é uma posição diferente. Deixa eu dar um FN4 para a gente poder ter uma visão aqui geral e saber onde que ela vai parar. Quando eu dou o frame, aqui ela trouxe do zero, beleza. Vou dar um stop. Se eu levar o cabeçote para lá, ó, deixa eu tirar o zoom. Se eu levar o cabeçote para cá, vocês estão observando aqui onde que está o cabeçote? Deixa eu localizar o cabeçote. F3. Se eu deixar o cabeçote aqui e eu der um frame, na coordenada aqui, na 2, na coordenada de trabalho, então ele vai até, ó, o cabeçote voltou até aqui a posição que estava salvo. Beleza? Se eu não quero isso, se eu quero deixar uma coordenada aonde que o cabeçote está, então eu posiciono ele, volto para a coordenada flutuante, ok? E aqui, ó, aonde que o cabeçote está, ele já trouxe até os desenhos, beleza? Se você perceber a diferença, eu vou movimentar ele de novo, vou colocar a coordenada 1, ele já trouxe o desenho para cá. Se eu colocar a flutuante, ele trouxe o desenho para cima, que é onde que o cabeçote está, tá? Se eu movimentar aqui, ó, o cabeçote está aqui, ó. Observa isso. Então, beleza. Então, vocês entenderam que a coordenada flutuante, eu coloco o cabeçote aonde que eu quero, o cabeçote é representado por esse X, e a coordenada de trabalho, peça de trabalho, ela vai salvar sempre uma posição. O meu cabeçote está aqui, eu vou trazer ele até aqui para ficar visível. Ele está aqui. E se eu der um frame, ele vai levar o meu cabeçote até a coordenada onde que estava salvo para poder fazer em si o frame ali da minha área de trabalho, certo? Isso daí vocês entenderam. Porém, como que eu altero a minha coordenada aqui, ó, a minha peça de trabalho, a coordenada dela? Como que eu altero? Vou mostrar para vocês agora, beleza? Ó, eu vou selecionar aqui onde que o cabeçote está e na coordenada que eu quero, eu vou setar essa posição como zero. Beleza? Aí ela tá falando, ó, você tem certeza
que você quer atualizar a coordenada atual para a posição zero, sendo a peça de trabalho da coordenada um, eu vou falar que sim. Beleza? Então, a partir de agora, deixa eu tirar o zoom. Se eu seleciono minha coordenada flutuante, ó, é onde que o cabeçote está. Ele está aqui embaixo, olha no mouse, aqui em cima de mim. Então, se eu jogar para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se eu jogar para cima, ele vai para cima. Beleza? Se, se eu apertar o frame aqui onde que o cabeçote está, ó, ele trouxe minhas peças para cá, certo? O que que eu vou fazer? Só para a gente ter essa referência. Vou dar um stop e eu vou deixar o cabeçote bem próximo aqui, ó, da linha. Só para a gente ver. Beleza? Então vou tirar o fast. Vou deixar o cabeçote aqui, ó, bem próximo da linha. Ó. Bem aqui, ó, próximo da linha, ok? E quando eu der o frame, ele trouxe as minhas peças aqui, ó, para bem próximo da linha. E ele faz o frame. E se eu quiser dar um start, ele também vai iniciar daqui, tá? Para bem próximo da linha. Ele trouxe a minha linha de referência, que essa linha de referência eu configuro ela aqui aonde que eu estou selecionando agora, tá? Mas a gente vai falar sobre ela aí no decorrer das aulas, tá? Beleza? E se eu colocar a coordenada um, que lembra que nós demos uma posição para ela, se eu colocar 1, ó, ela já trouxe para outro lugar. Observa onde que está agora. O meu cabeçote ainda está lá, mas olha onde que ela veio a peça, porque está salvo. Beleza? Se eu der um start, o meu cabeçote vem até a minha posição de referência, aonde que estava, para poder, a partir dela, fazer toda a minha programação de corte. Então, eu utilizo uma coordenada, uma peça de trabalho com uma coordenada salva, quando eu quero registrar alguma posição no meu equipamento para que aquilo seja utilizado de uma maneira recorrente. Então, ali eu tenho até 9 coordenadas, uma coordenada externa e a coordenada flutuante. Eu posso utilizar qualquer uma delas para poder executar trabalho. Então você, sabendo disso daqui, você tem um poder sobre a sua máquina que você ganha muita velocidade na produção. Beleza? Vou dar um stop aqui só para a gente parar, tá? Então, até o momento, nós falamos que nas funções do controle nós apresentamos os direcionais que movem o cabeçote, falamos sobre coordenadas flutuante, tá? Que a flutuante nós entendemos que aonde que eu mover o cabeçote, ó, o cabeçote é esse X aqui, ó, lembra disso? O cabeçote é representado por esse X vermelho. Então, onde que eu mover o cabeçote, a minha referência, que é essa cruzeta aqui, ó, que eu posso fazer uma alteração dela, onde que eu quiser, tá? Eu posso deixar no lado esquerdo. No lado esquerdo do quê? Da minha peça, do meu programa de referência que está dentro aí da área de trabalho. Beleza? Eu posso deixar no topo esquerdo, então no lado de cima esquerdo. Eu posso deixar apenas no topo, no centro, no lado de baixo. Olha um exemplo. Eu vou deixar no centro da peça. Quando eu dou um OK, a minha referência ela veio para o centro da peça. E quando eu dou um frame, ela faz o frame do mesmo jeito, cara. Ela faz um frame do mesmo jeito, tá? Ela pega ainda um esquadro de todas as minhas geometrias, porém a referência dela é o centro. Tá? Então, quando eu movo o meu cabeçote, ó, o meu cabeçote ele vai ficar aqui no centro. Então, ele vai ficar no centro e eu posso fazer um frame a partir do centro. Eu vou dar um stop aqui, ó. Vou até levar ele de novo ali para nossa linha ali, que é uma linha de referência. E nessa linha de referência, eu vou fazer o frame a partir daqui, ó. Aí ele fica no centro. Vou dar um stop. Se eu coloco a minha referência em um canto, eu tenho mais controle, ó, aqui ó, no caso button right, isso quer dizer que é o lado de baixo da direita. Eu tenho mais controle para poder aproveitar a peça. Então, tendo mais controle para aproveitar a peça, isso eu faço com pegando a quina da chapa, eu tenho um maior controle ali para poder distribuir. Um exemplo, se eu quisesse usar essa quina, eu podia usar minha referência aqui, ó, top right. Ok? É um assunto que a gente vai falar. Ó, e a minha referência fica lá. Beleza? É um assunto que a gente vai falar aí nas próximas aulas. Então, na aula de hoje, nós aprendemos os direcionais e sobre as coordenadas, que quando a coordenada flutuante, né? A coordenada flutuante, ela se posiciona a partir de onde está o cabeçote, beleza? E
A coordenada que salva, né, o workpiece é uma peça de trabalho, ela se posiciona sempre numa maneira salva, aonde que eu quiser que ela esteja salva. Se eu quiser fazer a alteração dela, eu posiciono o cabeçote aonde que eu quero, beleza? Lembra que minha referência está aqui em cima, deixa eu até deixar minha referência comum, que é aqui, beleza? Então você posiciona o cabeçote aonde que você quer, deixa eu aumentar o flash. Vamos supor que eu queira o cabeçote aqui, aonde que ele está. E eu, na coordenada que eu quero, um exemplo, eu vou selecionar a 2. Vamos supor que eu quero a 2 por algum motivo aí de produção. Beleza? Aí eu vou selecionar aqui e eu vou clicar na coordenada, eu vou setar aqui como zero na coordenada 2. Então, e aqui ele pergunta se eu tenho certeza de salvar essa posição dessa coordenada, eu vou falar que sim. Então, a partir de agora, a minha coordenada 2 sempre vai ter essa referência aqui. Independente se eu mudo o cabeçote de posição, se eu der um start aqui onde que eu estou girando, ou um frame, vou dar um start, ele leva o meu cabeçote até a minha posição aqui, essa daqui é a nossa coordenada de referência, para poder iniciar os cortes de trabalho. É, você percebeu quanta coisa tem nesse programa? Eu vou falar que nós começamos a avançar. Passamos de 50%, agora nós estamos em 53%, talvez. Porque essas funções do controle é algo que é necessário ser dito para você. Você precisa conhecer essas funções. Tem no controle e também tem de maneira virtual no seu equipamento. Então, essa representação vai te ajudar a ter um controle maior sobre a máquina. Você vai conseguir melhorar a velocidade, vai ter um controle sobre o que você consegue fazer com ela ou não. Beleza? Espero que isso tenha ajudado você e para isso, para poder continuar te ajudando, eu vou pedir para que você dê esse like, tá? Que você siga o canal, porque isso é o único jeito de eu saber que isso daqui está sendo relevante. Vou dar um exemplo. Olha o conteúdo relevante que vocês deram mole, hein? Vocês não pegaram, que são essas informações, beleza? De coordenada. Essas informações de coordenada vocês não pegaram por causa que vocês não curtiram o vídeo anterior e não mencionaram nos comentários que vocês queriam isso. Então, se vocês querem, não dão mole de novo, beleza? Começa a, de fato, mostrar para mim que vocês têm interesse no que eu estou trazendo. Continua vendo todas as aulas, tá? Se você ficou com alguma dúvida, pausa, reveja esse vídeo, volta aqui para o material, volta. Tem 11 aulas antes dessa daqui, então tem muita coisa ainda para você pegar, beleza? E daqui para frente tem muita coisa que vai precisar dos conhecimentos que já foram passados. Então, para você conseguir acompanhar as aulas, você tem necessidade de saber tudo que já foi explicado. Tamo junto? A gente se vê na aula 13. Até lá!